Boa noite. Bom, a nossa equipe, a gente escolheu o tema para falar sobre transgenias em plantas e a gente vai voltar mais à questão da agricultura do campo. Bom, a nossa equipe é composta por mim, Rafael, a Aline, a Letícia e o Francisco Andreildo e o Kennedy. Bom, para início, a gente vai trazer uma breve introdução sobre a transgenia, né? Bom, a transgenia ela é uma ciência que realiza alteração genética em alguns organismos. Nela é feita a retirada de um gene específico é, inserido em outro ser vivo. Por exemplo, você pode tirar um gene de uma planta e colocar em outra planta para que ela adquira alguma característica daquela planta, da antiga planta. Bom, o objetivo dessa técnica é inserir características que são consideradas por alguns, né, como motivo de benefício de uma outra espécie. Bom, em geral, naturalmente, espécies diferentes elas não se cruzam entre si. Já com essa técnica, né, o cruzamento entre espécies diferentes é eficaz e estável, o que permite carregar essa modificação genética para gerações futuras, ou então impedir que a planta nova gerar sementes. Por exemplo, e pode gerar benefícios variados para a espécie que está sendo modificada. Bom, plantas transgênicas são plantas que contêm um ou mais genes introduzidos por meio da técnica de transformação genética. Através dessa técnica, um ou mais genes são isolados bioquimicamente e inseridos numa célula. E em seguida, esta célula ela se multiplica e origina uma nova planta, carregando cópias idênticas do gene. As plantas transgênicas são também chamadas de organismos geneticamente modificados. A primeira geração de plantas transgênicas foi introduzida no mundo na década de 90 e proporcionou tolerância a herbicidas e resistentes a insetos. Ou seja, essas plantas, elas, a partir da modificação que foi feita nela, elas conseguiram ficar mais resistentes a determinados tipos de herbicidas e também a determinados tipos de pragas, insetos que acometam a lavoura. Bom, a comercialização dessa tecnologia, teve início como uma linhagem de tabaco, que continha um gene que auxiliava nos controles de praga. Logo em seguida, os Estados Unidos liberaram a comercialização de um tomate com um gene que retardava seu amadurecimento. Entretanto, esses dois produtos já saíram do mercado. Eles já não se encontram no mercado atualmente. Ou então eles já podemos dizer que já estão modificados e existem outros tipos de produtos. Bom, a cultura que inseriu definitivamente os transgênicos na agricultura foi a soja, que foi aprovada nos Estados Unidos no ano de 1995. E no Brasil, essas plantas chegaram em 1998, cerca de 24 anos por aí já tem essa cultura aqui de plantas transgênicas no Brasil. E quem possibilitou isso foi a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a ZTNBio, que aprovou o plantio da primeira soja tolerante a herbicidas. Bom, atualmente muitas culturas já possuem versões transgênicas no mundo, como a abobrinha, a ameixa, o algodão, a berinjela, beterraba, cana-de-açúcar, canola, o feijão, o mamão, milho e soja são exemplos. No entanto, a soja, o milho, o algodão e a canola, ela compõem cerca de 99% de toda a área plantada com transgênico no mundo. E aqui no Brasil, apenas as plantas de soja, milho e algodão e a cana-de-açúcar são os mais comuns, mais cultivados com essa técnica de transgênico.
Bom, aqui às vezes a, a pessoa às vezes faz um questionamento, né, sobre se essas plantas transgênicas elas são seguras. E através dessa imagem aqui a gente vai poder provar que realmente elas são seguras, porque elas passam por vários testes, várias etapas até a sua chegada ao mercado. Bom, como se produz uma planta transgênica? Plantas transgênicas recebem um ou mais genes de outros seres vivos, com o objetivo de apresentar novas características, ou seja, se eu quero uma planta mais resistente a uma determinada praga, ou até digamos, até o clima, porque geralmente assim, na região centro-oeste, no sudeste do país, é muito comum, né, as alternâncias de clima, porque vai ter tempo lá que a estação às vezes é muito quente, ou então vai ter muitas geadas. E através dessa clonagem, dessa transgenia nas plantas, é possível que essas plantas adquiram mais resistência a esses tipos de adversidades. Bom, o primeiro processo que elas são submetidas, né, é a identificação e o isolamento, ou seja, uma característica reconhecida como importante para uma planta é identificada. Ela é identificada, depois seleciona o gene responsável para expressar aquela determinada característica. A segunda etapa que elas são submetidas é a transformação, que é a inserção do gene de interesse no genoma da planta a ser transformada. Há diversos métodos para realizar esse processo. O exemplo desse é a biobalística. É isso não mesmo. Pequenas esferas de ouro ou tungstênio, eles são é, pequenas esferas de ouro ou tungstênio contendo material genético são disparadas em direção ao tecido do organismo alvo. O gene de interesse chega no núcleo celular e interage ao genoma da célula vegetal. E a segunda transformação, que é chamada de Agrobacterium tumefaciens, é a bactéria do solo que naturalmente transfere parte do seu DNA para o vegetal. Usa-se esse microorganismo como vetor, inserindo na bactéria o gene de interesse, colocando em contato com as células vegetais. A terceira etapa que essas plantas são submetidas é a etapa de seleção, que consiste na identificação das células que recebem os genes de interesse. Para isso, as células vegetais são avaliadas em, em condições de cultivo. A quarta etapa é conhecida como regeneração. É a obtenção da planta completa a partir da célula vegetal transformada. Esse processo é realizado cultivando os fragmentos do tecido vegetal modificado. E a quinta etapa que essas plantas são submetidas são os testes de biossegurança, que é para realmente assegurar que aquela planta ela vai trazer os benefícios que eles estão querendo que ela traga. Durante todo o processo de desenvolvimento dos transgênicos, são realizados testes de biossegurança. Esses testes são geralmente feitos em laboratórios ou em casas de vegetação e até mesmo em campos experimentais. Nessa fase também são realizados testes para avaliar a segurança da planta transgênica para a saúde humana, a saúde animal e a saúde também do meio ambiente, a qual ela vai ser inserida. E a sexta e última etapa é a etapa de aprovação. Depois de passar pelos testes de biossegurança, a planta pode ser submetida a avaliações dos órgãos reguladores de diferentes países. Aqui no Brasil, o órgão responsável por isso é o CTN-Bio, que é o órgão responsável de avaliação da segurança dessas plantas, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Bom, e
E esse cultivo de planta na agricultura ou no campo, ele traz inúmeras vantagens, né? Pois ele vai, a partir dessas plantas é possível ter a maior produtividade. Também é possível também ter reduções de custos. Redução também do uso de agrotóxico, também no aumento da sustentabilidade do agricultor. E essas plantas elas vão ter uma maior tolerância a condições ambientais e climáticas, como já foi citado anteriormente. Também essas plantas mais resistentes, elas vão ser mais resistentes a pragas como insetos, fungos, vírus e até mesmo bactérias. E aos agrotóxicos também, aos agrotóxicos. Eles vão também criar, dependendo dependendo da função para que foi criada aquela planta, elas vão ser mais resistentes a inseticidas e herbicidas. Como, por exemplo, a gente pode ver no campo, né, como geralmente essas plantações de soja, elas são muito extensas. É isso para que uma máquina dê conta de fazer a limpeza daquelas ervas daninhas. Isso requer muito tempo. Geralmente eles fazem plantas que sejam resistentes a herbicidas. É, eles vão fazer uma pulverização ali no local, matando todas aquelas ervas que não é para nascer, não é para estar aqui, que são as ervas que eles não estão cultivando. São chamadas ervas daninhas. Vai matar só elas e a soja vai ficar intacta, já que ela cria uma resistência àqueles tipo de agrotóxicos, herbicidas ou inseticidas. E também o sistema de produtivo, ele vai se transformar mais seguro. E também a gente pode perceber que a fabricação de novos alimentos, como produção de enzimas e até antibióticos, a partir dessas plantas modifica- geneticamente modificadas, vai ser uma das vantagens. E também para produção de biocombustíveis e geralmente e outros produtos. Bom, como sabes, né, toda planta transgênica tem sua vantagem e sua desvantagem. Essa evolução traz algumas consequências e riscos tanto para as pessoas como para o meio ambiente. Bom, para o meio ambiente, uma da desvantagem é como os transgênicos são plantados em monocultura, eles trazem uma perda da biodiversidade. Ou seja, numa determinada região tem muitas plantas nativas, e a partir desses transgênicos que foram modificados, eles vão acabar tomando de conta daquela área e a plantação nativa dali, elas vão acabar ficando, digamos que vão deixar de existir. Alguns genes de plantas podem ser transferidos para outras espécies a partir do fluxo gênico ou escape gênico, modificando parentes silvestres. Pode ocorrer também o surgimento das chamadas superpragas, que são resistentes a pesticidas e herbicidas. Plantas mais resistentes e agressivas podem gerar o extermínio de insetos, benefícios que aqueles que, digamos, sejam benéficos, né, para a agricultura. Bom, e também trazem desvantagem também ao ser humano, como a alteração da quantidade de nutrientes que pode interferir na absorção desses alimentos. O aumento também de alergias pela transferência de gene de uma espécie para outra. Também pode ocorrer a transferência de genes resistentes a antibióticos para bactérias presentes no intestino humano e no dos animais, através do chamado escape gênico, como já foi citado. Ainda também não se existe estudos conclusivos com relação a esses efeitos a longo prazo. Ou seja, não existe estudos assim a longo prazo que digamos que comprove que o uso desses alimentos a longo prazo eles vão trazer alguma desvantagem. Bom, o seu uso prático, né? É, os benefícios dos transgênicos. O uso de transgênicos na agricultura é indispensável. Eles aumentam a produção agrícola, otimizam o uso,
uso de insumos e desenvolve plantas mais adaptadas às condições do campo. Isso faz com que mais alimentos sejam disponíveis para o consumo direto ou indireto, ou seja, a partir desses transgênicos, foi possível criar uma oferta muito grande de alimento. A otimização no uso de insumos é a produção de proteínas e inseticidas nas plantas como resistência a insetos diminuiu o número de aplicações de inseticidas na lavoura. Dessa forma, resulta em economia de trabalho, combustível e entrada de máquina no campo. Teve também a maior conservação do solo. A adoção de sementes com tolerâncias a herbicida favoreceu a prática do plantio direto. Esse sistema procura manter o máximo de resíduos vegetais e executar o mínimo de mobilização no solo, proporcionando e mantendo a qualidade física e de composição da terra, reduzindo inclusive as erosões. Bom, as suas aplicações são inúmeras, né? Como a gente está focando aqui no campo e na agricultura, suas aplicações são geralmente em a, adquirir plantas com resistência a pragas e doenças, ter tolerância a condições ambientais e as condições adversas, melhoria da qualidade nutricional, aumento da produtividade e também a produção de compostos medicinais. Bom, essas são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigado pela atenção.